A casa própria é um sonho alimentado por milhares de brasileiros. Quem nunca ouviu alguém dizer que está há tantos anos juntando uma graninha para dar de entrada na sua casa? Um sonho que para a maioria não vai se realizar. Isso porque no Brasil a relação de salário e o custo de uma residência beira a insanidade. O salário médio no Brasil está em 2.480 e as casas estão em torno de 250 mil. Existe também as casas mais acessíveis, vinculada a programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, que gira em torno de 140 mil, e os apartamentos na faixa de 120 mil. E o Casa Paulista, um outro programa do Estado de São Paulo. Para entrar é necessário atender a alguns critérios, como renda familiar de até 3 salários mínimos, não possuir imóvel próprio e residir e trabalhar no município onde o empreendimento será construído. Mas cuidado! Todos que se deixam seduzir pelo preço mais atrativo dos imóveis vinculado a esses programas habitacionais podem acabar pagando muito caro. É de conhecimento de todos que terrenos iguais têm preços diferentes, dependendo de sua localização. Com as casas e apartamentos, a lógica é a mesma. Infelizmente, no Brasil, por conta da carga tributária, especulação imobiliária, dentre outros fatores, o déficit habitacional vem crescendo. E com ele o preço dos imóveis, que atualmente já estão proibitivo para muitas pessoas. Com o intuito de reduzir essa carência, o governo tem estimulado o setor imobiliário, com benefícios para os empreendimentos que participam de programas habitacionais. Para isso, as incorporadoras são obrigadas a seguir algumas regras e o comprador precisa se enquadrar em uma das faixas de salários atendida. Só assim é concedido o benefício, que é um desconto no valor da residência. E então você está aí pagando aluguel, doido para adquirir a sua tão sonhada casa e de repente surge um empreendimento que as parcelas cabem no seu bolso. Você vai se sentir tentado, mas vou te falar algumas observações que nenhum corretor vai te falar, ou sequer mencionar. O primeiro ponto a se considerar é o bairro. Você já sabe que casas iguais têm preços diferentes dependendo do bairro, e isso se dá por diversos fatores, como a proximidade com escola, mercado, farmácia, comércio em geral e uma boa infraestrutura. O segundo ponto é a vizinhança. Esse é um dos pontos mais sensíveis e pessoal, que você precisa avaliar com muita cautela. Afinal, são pessoas que vão conviver lado a lado com você por décadas. Você não vai querer ter de se mudar por conta de vizinho. O terceiro ponto é o valor do imóvel. Não é novidade que quanto mais barato o imóvel, naturalmente seu material não possui muita qualidade. E às vezes nem qualidade possuem. É um ponto que você precisa ter muita atenção, para não ter dor de cabeça e ter de reconstruir a casa em 5 anos. O quarto e último ponto que vou colocar é se vale a pena. Você precisa fazer um exercício mental. Juntar todos os prós e contras que levantar e com isso tentar fazer uma análise de como o bairro vai estar em 10 anos. Se existe a possibilidade de ficar melhor ou pior. Dados os pontos, agora vou explanar com mais detalhes cada um deles. Quando digo sobre o bairro, você entende apenas como um endereço, mas o que estou tentando dizer é que cada bairro tem sua reputação. Sabe aquele bairro que quando alguém diz que mora você fica receoso? Pois é. O bairro em si é uma localização, mas os moradores do bairro fazem dele um lugar bom ou ruim. Porque os hábitos dos moradores direcionam como será o futuro do local. Tem bairro que é sujo, as pessoas jogam lixo nas ruas e entulham no terreno vazio mais próximo. Tem os que moradores ficam sentados nas calçadas, observando quem chega e sai o dia todo. Você não vai ter privacidade. Tem também os que têm áreas invadidas, e muitos moradores de ruas transitando pelo local. E os bairros que estão abandonados pela prefeitura. Você precisa fazer as investigações. Ninguém vai te falar se ali possui ponto de tráfico de droga. E tudo isso conta. Porque se já estiver ruim, imagine em 10 anos. Sobre a vizinhança, um dos pontos que eu recomendo é que antes de fechar qualquer negócio, é primordial que você tenha uma breve conversa com pelo menos 3 dos vizinhos da frente e os 2 das laterais. Eu recomendo que converse com os 3 dos fundos também.
Você precisa ter noção do poder aquisitivo deles e quais valores morais carregam. E se seu vizinho não tiver o mesmo padrão aquisitivo que você, ele não vai investir no imóvel e sequer cuidar das manutenções básicas, como pintura e pequenos reparos, que vão aparecer. Então, se você pretende investir em uma reforma para melhorar o visual de sua casa e ter mais conforto, vai chegar à conclusão que tem uma linda casa em um bairro que mais parece uma comunidade. E isso significa que você rasgou o dinheiro. Pergunte também aos vizinhos se tem algum com fama de encrenqueiro, alcoólatra ou com hábitos de ligar o som em volumes estrondantes. Isso costuma ser normal em bairros de conjuntos habitacionais. Você provavelmente tem ou vai ter filhos e quer vê-los crescerem em ambiente saudável. Sobre o valor do imóvel, eu sei que cada caso é único. Muitas vezes você só consegue adquirir o mais barato, e portanto tem que ignorar todas as observações anteriores e contar com a sorte. Já quem está com o intuito de comprar uma casa mais barata para usar a diferença da entrada em reforma e ampliação antes mesmo de se mudar, você sim precisa ficar atento aos pontos levantados, porque você pode escolher uma localização melhor e investir na ampliação depois. O valor dos materiais são o mesmo para ambas as casas, porém só uma delas vai ter o valor verdadeiramente agregado para uma futura venda. Se você chegou até aqui, certamente esse conteúdo te agregou de alguma maneira. Então deixa seu like, não custa nada. Quem mora de aluguel, fica eufórico para comprar a casa na primeira oportunidade. Uma forma errada de agir. A compra da casa própria é uma conquista, e por isso é preciso deixar a emoção de lado e fazer uma análise fria, para que tudo ocorra bem, já que você vai ficar preso a um contrato de 25 anos ou mais, e muitas coisas podem mudar nesse tempo, inclusive se arrepender da localização ou vizinhança que tem. Se fizer uma busca, vai encontrar relatos de pessoas que escolheram voltar a morar de aluguel por não aguentar mais ter a casa furtada. Outros que não tinham paz, porque os vizinhos promoviam algazarras e festas todos os finais de semana. Esses problemas vêm crescendo, e os condomínios de apartamentos também relataram um aumento de 400% nos atritos entre os vizinhos. Como no Brasil nem mesmo as leis criminais são devidamente aplicadas, imagina ter de ajuizar uma ação por perturbação do sossego. Levará meses ou anos até que tenha uma solução. E cabe ressaltar que em alguns bairros, por mais estranho que pareça, se você chamar as autoridades competentes a fim de resolver um problema, você corre o risco de gerar um mal-estar na vizinhança e ainda assim não resolver o problema. Por isso você deve avaliar e investigar antes de assinar qualquer contrato. Os programas habitacionais são necessários e cumprem a sua função de forma excelente, auxiliando pessoas que não tiveram oportunidades. Família com renda de 1,5 salário podem realizar o sonho da conquista da casa, e isso é excelente. E recentemente o programa passou a atender um público de renda familiar de 6 salário mínimo, com casas de até 350 mil. E aí, qual a sua opinião? Deve-se ignorar a vizinhança e assumir um financiamento de décadas para ter a sensação de ter a casa própria? Ou ser paciente e fazer a lição de casa para não errar na decisão? Como você faria? Deixe aqui nos comentários.